Estados Unidos e Irã anunciam um acordo de cessar-fogo de 2 semanas e Estreito de Hormuz volta a ter movimentação de navios. E você vai ver também. Irã pede que Estados Unidos aceitem plano de 10 pontos para pôr fim à guerra. E ainda, no Dia Mundial de Luta contra o Câncer, leis garantem direitos aos pacientes. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que acompanha o Redação Hit, edição manhã. Eu sou Tabata Pote e te atualizo agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Mais de um mês após Estados Unidos e Israel lançarem ataques coordenados contra o Irã e poucas horas depois de o presidente Donald Trump ameaçar exterminar a população iraniana caso o país não reabrisse o Estreito de Hormuz, o anúncio condicional de cessar-fogo foi anunciado. Teherã já confirmou o acordo. Donald Trump havia dado um prazo para que o Irã chegasse a um consenso com os Estados Unidos e reabrisse o Estreito de Hormuz, que é a rota por onde passa grande parte do petróleo mundial. Trump também tinha prometido destruir pontes e usinas de energia iraniana. Ele chegou a afirmar que uma civilização inteira iria morrer com os ataques previstos. O líder americano resolveu adiar os ataques após um pedido de autoridades do Paquistão, que estão mediando conversas indiretas entre os dois países. O líder norte-americano ainda alegou que todos os objetivos militares americanos no Irã já foram cumpridos e que as negociações por um acordo definitivo de paz estão avançadas. Os Estados Unidos receberam uma proposta de plano de paz do Irã com 10 pontos, considerado uma base viável para a negociação. Segundo autoridades da Casa Branca, Israel também fará parte da trégua. Na mesma linha, a mídia israelense disse que o cessar-fogo também inclui o Líbano. A TV estatal do Irã classificou o acordo como um recuo humilhante de Trump e afirmou que a trégua não representa o fim da guerra. Apesar do acordo, o exército israelense realizou novos ataques no sul do Líbano nesta quarta-feira e renovou as ordens de evacuação para a população da região, após declarar que o país não está incluído no cessar-fogo. E apenas algumas horas após entrar em vigor esse acordo entre Estados Unidos e Irã, a movimentação de navios pelo Estreito de Hormuz já havia crescido. Sites de monitoramento do transporte marítimo mostravam a circulação de dezenas de embarcações pelo estreito na manhã de hoje. A reabertura é considerada um dos pontos centrais da proposta mediada pelo Paquistão, que prevê a suspensão dos ataques por 2 semanas para permitir a conclusão de um acordo de paz mais amplo para o conflito em curso no Oriente Médio. O bloqueio do Estreito de Hormuz elevou preços do petróleo em todo o mundo e pressionou os mercados de energia. E o Irã afirmou que o seu plano de 10 pontos para pôr fim à guerra com os Estados Unidos exige que Washington aceite o seu programa de enriquecimento de urânio e o levantamento de todas as avaliações. O Irã afirmou que seu plano de 10 pontos para pôr fim à guerra com os Estados Unidos exige que o governo americano aceite seu programa de enriquecimento de urânio e a suspensão de todas as sanções. A República Islâmica indicou em um comunicado, divulgado juntamente com uma lista de 10 pontos publicada pela mídia estatal, que o plano pedirá o controle iraniano contínuo sobre o Estreito de Hormuz, a aceitação do enriquecimento e a suspensão de todas as sanções primárias e secundárias. O Irã anunciou nesta quarta que manterá negociações por 2 semanas com os Estados Unidos em Islamabad, na tentativa de pôr fim à guerra, pouco depois de o presidente americano Donald Trump suspender sua ameaça de bombardeios massivos. Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou que seu país aceita reabrir o Estreito de Hormuz como parte de uma trégua de 2 semanas condicionada ao fim dos ataques israelenses e americanos. Durante um período de 2 semanas será possível uma passagem segura pelo Estreito de Hormuz em coordenação com as Forças Armadas iranianas e levando em conta as limitações técnicas, afirmou Araghchi.
O premier do Paquistão, Shehbaz Sharif, confirmou nesta quarta que o Irã acordou com os Estados Unidos e seus aliados um cessar-fogo imediato em todas as partes, incluindo o Líbano, após a mediação de seu governo para pôr fim aos combates. Em sua plataforma Truth Social, horas depois de anunciar o cessar-fogo temporário na guerra, Trump afirmou hoje que o Irã deixará de enriquecer urânio e que ambos os países vão trabalhar juntos para remover material nuclear enterrado em grande profundidade após o ataque aéreo americano do ano passado. Em meio à negociação mediada pelo Paquistão, como eu mencionei agora há pouco, o presidente americano afirmou nesta manhã também que todos os países que fornecem armas ao Irã vão sofrer tarifas de 50% sobre todos os produtos vendidos aos Estados Unidos. Segundo Trump, as sobretaxas serão aplicadas imediatamente e não haverá exceções. A declaração foi feita em sua rede social pessoal, Truth Social. E aqui no Brasil, o STF julga hoje se a eleição para o mandato tampão de governador no Rio de Janeiro será direta ou indireta. O Supremo já tinha formado maioria no plenário virtual para que a eleição fosse indireta, mas o julgamento será reiniciado do zero. Após a condenação em inelegibilidade de Cláudio Castro, o pleito vai definir quem vai comandar o Estado até 31 de dezembro. Os ministros vão definir se a eleição será direta, mediante voto dos eleitores ou indireta, por escolha dos deputados estaduais. A movimentação ocorre após o ex-governador Cláudio Castro deixar o cargo um dia antes de ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico na eleição de 2022, acusações que ele nega. Caso o STF opte pelo voto popular, isso vai forçar os eleitores do Estado a irem às urnas antes das eleições de outubro. O caso será analisado no plenário presencial por decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu um julgamento anterior sobre o tema que ocorria no plenário virtual, e já tinha a maioria de votos para determinar como seria essa eleição. Zanin, no entanto, pediu destaque nesse julgamento. Com isso, a votação será reiniciada do zero no plenário físico. Além disso, em decisão provisória tomada em outra ação, ele suspendeu a realização de uma votação indireta pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Defenderam a realização de eleições indiretas os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli e Edson Fachin. Já os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin foram a favor de eleição direta com voto popular. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a abertura de um processo para analisar o rompimento do contrato de concessão da Enel em São Paulo. A empresa é responsável por atender mais de 8 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios do estado. A empresa terá o prazo de 30 dias para se manifestar sobre a aplicação da penalidade, uma das mais duras previstas nas regras do sistema elétrico. Após manifestação da empresa, o processo será retomado pela relatora, a diretora Agnes da Costa, e a agência poderá recomendar ou não o rompimento do contrato ao Ministério de Minas e Energia, a quem cabe a decisão final. A medida acontece em meio de um processo de fiscalização sobre a atuação da empresa nos eventos climáticos severos, ocorridos em 2023, 2024 e 2025, que resultaram em interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica. Até então, a ANEEL tratava o processo como um caminho direto para uma possível recomendação de caducidade, termo técnico para rompimento. Em nota, a Enel São Paulo afirmou que seguirá trabalhando para demonstrar firmemente em todas as instâncias que tem cumprido integralmente com todos os indicadores previstos em contrato e no plano de recuperação apresentado em 2024 ao regulador. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa nesta quarta da sessão da CPI do crime organizado no Senado.
O requerimento de convocação cita a necessidade de explicações sobre a reunião de Lula com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ontem, o relator da comissão, senador Alessandro Vieira, voltou a criticar a dificuldade para o andamento dos trabalhos que agora vão acabar. As declarações fazem referência a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu novos critérios para o compartilhamento de dados de inteligência financeira. Entre as exigências está a necessidade de que exista uma investigação formal aberta, além da justificativa de relação direta entre os dados solicitados e o objeto da apuração. A medida também determina a identificação prévia dos investigados antes do acesso às informações. As regras para o uso desses dados são consideradas estratégicas para investigações sobre movimentações financeiras suspeitas. Por isso, o tema tem gerado debate entre parlamentares e o judiciário. Durante a CPI, Alessandro Vieira questionou as restrições e levantou suspeitas sobre possíveis impactos nas investigações em andamento. A referência que eu fiz foi especificamente a decisão monocrática do ministro Alexandre, que criou novos requisitos, dificultando o acesso aos relatórios de inteligência financeira. A decisão do ministro Alexandre, ela contraria a jurisprudência histórica do Supremo, contraria a posição do próprio ministro Alexandre meses atrás. E ele dá essa decisão num contexto em que ele se vê envolvido, ele e familiares dele envolvidos no caso Master. A gente está pendente de despacho do ministro Cássio com relação à instalação de uma CPI do Banco Master. E nós temos notícias do ministro Cássio viajando em jatinhos ligados ao Grupo Master. Nós temos o ministro Gilmar Mendes sequestrando uma relatoria de uma forma absolutamente atípica e ilegal. E nós temos, finalmente, o ministro Toffoli decidindo, despachando num processo onde existia claro envolvimento dele, ligação dele, conexão dele, e ele deveria ter se declarado suspeito desde o início. No mesmo contexto, vieram à tona informações sobre viagens feitas pelo ministro Alexandre de Moraes em aeronaves ligadas ao empresário Daniel Vorcaro do Banco Master. Os dados foram obtidos a partir de registros de voos executivos e mensagens atribuídas ao empresário que indicariam encontros com autoridades. As informações foram apresentadas no âmbito de investigações parlamentares e ainda são alvo de apuração. A CPI também enfrentou outros obstáculos nessa semana. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, não compareceu para depor após decisão do Supremo que tornou facultativa sua presença. A autorização foi concedida pelo ministro André Mendonça por meio de habeas corpus. O relator criticou a ausência e afirmou que a falta de depoimentos pode comprometer o andamento das investigações. O grande prejuízo se dá para o povo do Distrito Federal que não tem um esclarecimento adequado com relação aos questionamentos. É uma escolha que hoje em dia a jurisprudência do Supremo permite que aquele cidadão que se coloca na condição de investigado, e é isso que o governador Ibanez, ex-governador Ibanez faz, ele se coloca na condição de investigado, e o Supremo tem garantido o direito de não comparecimento, o que não parece razoável, mas é a jurisprudência consolidada. Um incêndio destruiu o telhado do velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A estrutura não foi danificada e, felizmente, ninguém se feriu. As chamas queimaram o forro que revestia a cobertura, mas o interior ficou praticamente preservado. No prédio funciona o Museu Olímpico, onde uma sala foi afetada. Ainda não foi informado como o fogo começou. O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado ainda de madrugada para o endereço na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Hoje, o velódromo atende 4.000 pessoas com idade a partir de 6 anos em 33 modalidades esportivas e de lazer. E veja a seguir, no Dia Mundial de Luta contra o Câncer, leis garantem direitos aos pacientes. E agora vamos ver o tempo na capital paulista, abrindo agora a nossa câmera do alto do prédio da Hit TV. 26 graus neste momento, céu bastante encoberto. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com o Redação Hit, agora com as principais notícias. Hoje, dia 8 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. A prevenção, é claro, é o melhor caminho para combater a doença.
Mas o que pouca gente sabe é que existem diversos direitos garantidos por lei no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Oncoguia revela que 68% dos pacientes não conhecem nenhuma das leis que garantem esses direitos durante o tratamento. Tudo por causa da falta de informação. Receber o diagnóstico de câncer também garante uma série de direitos previstos em lei, como isenção de impostos, saque do FGTS e acesso prioritário a serviços. Mas, na prática, muitos desses benefícios não chegam aos pacientes. Uma pesquisa do Instituto Oncoguia, com mais de 1.500 pacientes e familiares em todo o país, mostra que 68% deles não conhecem nenhuma das leis que garantem esses direitos durante o tratamento. Por falta de orientação e informação, os benefícios deixam de ser acessados, porque o paciente sequer sabe que pode solicitá-los. Embora o Estatuto da Pessoa com Câncer garanta o direito à informação clara e à participação nas decisões sobre o tratamento, a realidade é diferente. Menos de 10% dos pacientes disseram ter recebido informações sobre os direitos diretamente do médico. A principal fonte acaba sendo a internet, o que amplia o risco de desinformação. Segundo o levantamento do Oncoguia, 70% dos pacientes afirmaram não ter tido acesso a nenhum dos direitos avaliados durante o tratamento, como informações claras sobre a doença, acesso a prontuários ou suporte de equipe multidisciplinar. A pesquisa mostra ainda que 82% dos pacientes tentaram buscar seus direitos, frequentemente com apoio de familiares, advogados ou assistentes sociais. Porém, os pacientes relatam dificuldades durante esse processo. Apesar do desconhecimento e da falta de informação, há uma série de direitos garantidos por lei no Brasil, incluindo acesso ao tratamento e benefícios sociais e previdenciários. Todo paciente tem direito ao tratamento indicado pela equipe médica, incluindo consultas, exames, cirurgias, medicamentos e cuidados contínuos. No SUS, o tratamento deve começar em até 2 meses após a confirmação do câncer. Já a realização de exames deve ser feita em até 30 dias. Quando há suspeita de câncer, os exames necessários para diagnósticos devem ser feitos rapidamente nesse período. Além disso, o paciente tem direito de entender a sua doença, os riscos, as opções terapêuticas e participar das decisões sobre o próprio cuidado. O paciente também tem o direito de acessar os prontuários e relatórios médicos. Outros benefícios, como o direito a acompanhante durante o tratamento, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo da condição clínica, saque do FGTS e do PIS/PASEP e isenção de imposto de renda também estão previstos em legislações como o Estatuto da Pessoa com Câncer e outras normas federais que regulam o acesso ao diagnóstico, tratamento e benefícios sociais. E agora vamos falar do tempo, porque a chegada de uma frente fria deve provocar chuva ao longo de toda a quarta-feira na capital paulista. Há risco de temporais, além da possibilidade de rajadas de ventos fortes e alagamentos. A chuva registrada na terça-feira foi provocada pela combinação de calor com umidade vinda da Amazônia, atraída por um ciclone extratropical que atua na região sul do país. O ciclone permanece no sul, mas a frente fria associada a ele avança em direção ao estado de São Paulo. Para esta quarta, a previsão indica sol com algumas nuvens e pancadas de chuva, com trovoadas ao longo do dia e também à noite. A temperatura deve variar entre 20 e 29 graus, com acumulado previsto de mais de 25 milímetros de chuva e 72% de chance de precipitação. Há previsão de vento forte, com rajadas mais intensas até o fim da tarde, que podem atingir até 80 km por hora. Também há risco de alagamentos. A previsão indica ainda que todo o estado de São Paulo terá condição para temporais, inclusive com possibilidade de raios e granizo. A partir de quinta, as temperaturas começam a cair e as mínimas devem se aproximar dos 15 graus no fim da semana. E agora, mudando de assunto, o mercado de sorvetes tem crescido cada vez mais no país. A alta é impulsionada pelo segmento premium, que tem feito as pessoas consumirem cada vez mais essa iguaria fora de casa. O Felipe Takahashi chega agora ao vivo
da região oeste de São Paulo. Felipe, conta mais pra gente. Você está aí em uma das unidades do Senai, na Barra Funda. O que você traz de novidade pra gente? Bom dia, Tabata. Bom dia a você de casa que nos acompanha. Eu estou aqui para falar de um assunto que todo mundo gosta muito, que é o sorvete, que tem tido uma alta cada vez maior aqui no país. Quanto mais a gente anda pela rua, cada vez mais a gente observa sorveterias, gelaterias por todo lado. E para falar desse assunto, eu vou chamar alguém que entende muito melhor do que eu no assunto. Eduardo Weisberg, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Ele é presidente da ABIS. Eduardo, eu gostaria de perguntar já o que explica esse crescimento do sorvete aqui no país. Esse crescimento é que a qualidade do produto melhorou muito nos últimos anos e o brasileiro começou a gostar do produto. Antigamente tomavam suco de fruta, só que hoje eles têm o prazer de ir numa gelateria, sentar, sorveteria, senta, bate papo, toma um sorvete delicioso, caprichado, com sabores que antigamente não tinha no Brasil. O pessoal viajou muito a partir de 2012, 2013 e começaram a conhecer no mundo os sorvetes. Então perceberam que aqui também começou a ter essa mudança e que o que auxilia muito esse nosso crescimento. Os gelatos, a linha premium em si, é a grande responsável por esse crescimento? Com certeza. Todo mundo gosta de ter prazer. E o sorvete ele te traz alegria, tá? Felicidade. Você não vê criança chorando tomando sorvete. Você só vai ver criança chorando quando não dá um segundo sorvete, tá? Então, é um ambiente prazeroso você tomar um sorvete, você sente bem, alegria. Inclusive para as vovós que antigamente falavam, não toma sorvete que vai ficar gripado. Né? Eu brinco, você já tomou sorvete sabor vírus? Não tem, então não causa nada, pelo contrário, ele é vasoconstritor, é analgésico por causa do frio. Então, crianças que operam das amígdalas tomam sorvete. Tá? Então, é isso que a gente tenta desmistificar e com os anos de entidade, que já são 23, 24 anos, a gente conseguiu incultar isso nas pessoas para perceberem que o sorvete te dá prazer e te alimenta. Então, Eduardo, eu pedi só para você, então, antes da gente finalizar, falar rapidinho sobre o congresso de amanhã. Então, o congresso começou hoje aqui no Senai, tá? E a gente vai ter palestras, a abertura, fizemos a visita técnica no Senai para todo mundo conhecer as instalações e amanhã será dentro da Anuga, não perca, amanhã a partir das 10 horas na Anuga nós vamos ter o dia todo o nosso congresso latino-americano de sorvetes e helados. É isso aí, muito obrigado pela sua participação, Eduardo. E Tabata, com um assunto tão bom assim, te dá água na boca que eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Felipe. Uma pena que ele não conseguiu provar nenhum sorvete, né? E aqui a gente também fica imaginando as delícias sendo preparadas ali no fundo, na sala, na cozinha. Muito obrigada, agradeço também ao presidente da ABIS. Muito obrigada, Felipe, um ótimo dia para vocês. E o Redação Hit fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. Até amanhã, às 11h30 em ponto. Até mais.